Olá, tudo bem? Sejam bem-vindos mais uma vez aqui na aula do professor Jorge Formiga. Trouxe aqui para vocês o último tópico dentro do estudo das funções paramétricas, das funções vetoriais, que é o comprimento de arco. Ok, gente? Então, vamos falar hoje sobre comprimento de arco, vamos entender um pouco qual a importância disso. Sabemos que existe na literatura, no cotidiano, diversas trajetórias que são complexas para se traçar pelos métodos normais no sentido das funções no sistema, nas coordenadas x e y, Muitas delas se faz o uso necessário da parametrização. Então, se é complexo traçar a trajetória, fica complexo também traçar as suas velocidades em cada instante, fica difícil traçar a distância percorrida, e essa é a motivação da aula de hoje. Porque a pergunta que eu faço: como determinar a trajetória de uma partícula viajando sobre um toro aí, através dessa curva preta aí? Ou até mesmo, como calcular o comprimento da distância percorrida aí por essa caveira aí? Então, para essas perguntas, vamos começar entendendo que isso será feito através de subdivisões que faremos na trajetória, E com essas subdivisões, vou colocar a caneta aqui, essas subdivisões, se eu entender o que ocorre em um pedaço desse, eu posso estender essa ideia para toda a trajetória, interpretação que eu vou ter daqui, e a ideia que eu vou usar para cá, eu vou estender isso para toda a trajetória, e eu posso calcular então o comprimento de toda essa trajetória. Da mesma forma que, se eu entendo um pedaço aqui, eu posso expandir essa ideia para toda a trajetória e calcular o comprimento da curva. E isso será feito pelo comprimento da poligonal, Essas pequenas repartições que nós faremos dentro dessa curva são chamadas de poligonal, a junção dela, formada de poligonal. Então vamos lá. Vou considerar aqui uma função em que eu queira determinar o comprimento dessa trajetória, dessa curva aqui, e vou começar fazendo pequenas repartições aqui, E cada repartições que eu faço, aqui embaixo, eu traço aqui uma secante, Aqui uma secante, aqui tem outra, e assim por diante. Como eu disse, vou tentar entender o que acontece num segmento desse, que aqui chamamos de corda. Então tem uma corda aqui que eu estou estudando, que é esse amarelo aqui, onde já tenho a ideia que se eu somar todos esses segmentos, essas repartições, eu vou ter o comprimento da minha curva S inteira, desde que eu faça N repartições tender a infinito. Pois bem, então vamos tentar entender o que acontece. Eu tenho esse pedaço aqui, que eu vou recortá-lo, onde essa reta vermelha aqui é a minha tangente, a S' de T. Então eu vou trazer aquele pedaço ali para cá, Esse segmento amarelo, pelo teorema do valor médio, eu posso representar pelo produto da derivada, vezes o ΔTi aqui, que é o TI, eu estou chamando porque eu vou ter T1, T2, T3, várias repartições. Então, eu tenho aqui essa notação que a minha repartição, segmento, pode ser dado pela minha derivada. Pois bem, o comprimento da poligonal, de toda a poligonal, é dado pelo comprimento da soma desses segmentos, quando eu faço n tender a infinito, como eu acabei de dizer. Trocando essa definição que eu dei aqui da corda, pelo que nós acabamos de obter, então eu tenho essa equação aqui. Note que o somatório dessa expressão aqui, fazendo n tender a infinito, nos remete à soma de Riemann, E, por definição, a soma de Riemann
quando n tende a infinito, isso é a integral de a até b dessa função aqui, né? Está em módulo aqui, vezes ΔT. Foi colocado em módulo aqui, porque o sinal, o sentido dela, pouco importa para a gente aqui. Bom, a gente tá querendo entender aqui quanto vale a intensidade, ou seja, o comprimento dela, e não o sinal para ela não nos interessa se é para baixo ou para cima, mas sim o comprimento dela. Pois bem, sabendo disso, então eu tenho aqui que o comprimento da poligonal pode ser dado, o comprimento de toda essa trajetória pode ser aproximado ou dado pela integral de a até b, né, dessa função, desses pequenas derivada, o módulo dela, dt. dt é o elemento infinitesimal que foi trocado aqui de ΔT por dt. Como a gente já fazia isso lá no curso de cálculo, através quando construímos a definição de integral definida. Pois bem, trazendo para cá, ok? Eu tenho aqui a mesma figura, mas como eu comentei lá no início, se é uma curva parametrizada, o meu r de t, esse vetorzinho aqui, saindo do zero, que a cada ponto desse, cada t, ele define um ponto desse, né? Então, isso aqui já foi obtido. Esse comprimento aí de uma curva espacial é o limite dos comprimentos, né, das poligonais. É o limite do comprimento das poligonais. Então, se eu conheço o comprimento de cada poligonal e somo, né, eu tenho o comprimento inteiro da curva. Pois bem, note que se a minha integral aqui está em função da derivada de s de t, observe aqui que a minha r de t, linha, ou seja, se r de t é o vetor paramétrico que define a trajetória, eu posso, e s' de t aqui é o meu ds dt, então note que ds dt é igual, né, a E módulo do r' de t. Então, eu vou trocar aqui o módulo de s' de t por o módulo de r' de t, né, porque aqui é o meu vetor que vai definir a trajetória a seguir por essa curva. Dessa forma, integrando isso aqui, note que módulo de r' de t é ds dt. Então, se eu trocar aqui isso daqui por ds dt, né, vou cortar com esse, vai sobrar também o comprimento de toda a curva, como sendo a integral de 0 ou de 1a até um determinado t, de ds, que é o elemento infinitesimal da minha curva. O ds é um pedacinho, né? É como se eu estivesse pegando aqui, ó, esse aqui é o ds, ó. Então, pegando um ds, se eu integrar esse ds, esse pedaço aqui, né, de a até onde eu desejar, se eu integrar de a até b, eu vou ter o comprimento da minha curva. Então, essa é a ideia que está por trás do cálculo do comprimento comprimento de arco, utilizando uma função vetorial, né, ou uma função parametrizada. Então, eu posso calcular esse comprimento através do vetor tangente que eu tenho, é isso que ele está sendo dito aqui. Se eu conheço o vetor posição na forma parametrizada, eu posso derivar, calcular o módulo dele e integrar de A até B. Como também eu posso calcular usando o ds, eu tenho esse elemento. Se eu conheço quanto é que vale ds, eu posso também calcular esse comprimento. Bom, no plano, como é esse que nós estamos comentando aqui em cima, né, que é o módulo da derivada do vetor vetorial, ou da função vetorial. Mas no plano, a gente sabe que esse r de t, ele é dado por uma f de t e uma g de t, né, ou x de t, y de t, como você queira. Então, calcular o comprimento de arco, simplesmente podemos aqui achar o vetor tangente, como já vimos em aulas anteriores, né, derivando R para R', que nos dá automaticamente quem é o f' e o g'. Então, por definição, o módulo
é a raiz quadrada do quadrado desses termos, né? Então está aqui. Então eu posso achar o comprimento de arco dessa função vetorial através das derivadas das componentes do vetor posição. Que nas entrelinhas também, como eu acabei de dizer aqui, se f', se f de t for x de t aqui, então é derivar e colocar o quadrado. Ok? Há também, vocês viram lá em cálculo 1, que esse comprimento de arco, se não for na forma vetorial, ou seja, em funções reais, né, pode ser obtido dessa forma, quando você não tem a sua forma parametrizada por essa fórmula. Essa fórmula ela vem daqui, né? Dessa daqui. Basta você colocar isso aqui em evidência, ok? Coloca isso em evidência, você vai chegar nisso, depois você vai tirar esse quadrado da raiz e simplificar com dt, você vai obter essa expressão. Vocês viram isso lá no curso de cálculo 1. Aqui eu só estou mostrando como é que é possível calcular esse comprimento através de uma função que está na sua forma paramétrica ou na forma vetorial. E aqui nós temos em 3D como é que faz para calcular esse comprimento da trajetória, né, estando no espaço tridimensional. Ok, gente? Então essa é a ideia que está por trás. Desde que eu conheço o vetor posição, que define minha trajetória, se eu derivar suas componentes, elevar ao quadrado e calcular a raiz dela, é o que está escrito aqui, né? E dentro da integral de onde eu quero que comece a onde eu quero que termine, então é possível calcular o comprimento de toda essa trajetória que eu limitei dentro desse intervalo AB. Então vamos lá. Vamos pegar esse exemplo, eu trouxe aqui a fórmula que eu vou precisar em 3D, né? Então fala, calcule o comprimento de arco da hélice circular da equação, ele deu aqui o vetor posição, né? A função paramétrica aqui, x de t, y de t e z de t, ou f, g e h, né? Ele está querendo o comprimento do ponto 1, 0, 0 até o ponto 1, 0, 2π. Pois bem, o que é que eu preciso por definição? Né? Tá aí minha hélice, é isso que ele quer, esse comprimento dessa curva que até aqui. Eu preciso da derivada dessas componentes. Então eu vou achar o vetor R'. O vetor R', derivado do cosseno menos seno, derivado do seno cosseno, e o derivado de t dá 1. Então está aqui meu R', cujo módulo é a raiz quadrada do quadrado desses termos. Está aqui, por definição, né, do comprimento de arco. Então, cosseno ao quadrado mais seno ao quadrado igual a 1 mais 1, 2 raiz de 2. Dessa forma, né, eu preciso entender um pouco, já tenho essa informação, né? E agora quais são os meus limites de integração? Se eu vou integrar em dt, eu tenho que colocar não em forma desse ponto, né, mas sim saber quem é A e B dentro nesses pontinhos aqui, ó. Então, note que para que você tenha o ponto 1, 0, 0, só você colocar aqui, note se você, t aqui, então, t vale 0. T vale 0, então, estou pegando por causa desse ponto, desse valor de z aqui, ó. Então, se t vale 0, comparando aqui, coloque 0 aqui, vai dar seno de 0 dá 0, então ele está aqui, e cosseno de 0 dá 1, então está aqui. Então, quer dizer que, para eu ter essa informação desse ponto, isso aqui ocorre para t igual a 0. Vamos para cá. Aqui, ó, nesse ponto tem 2π, então eu já sei que, como aqui dentro da função posição isso é t, então eu estou dizendo que t é 2π. Ou seja, então esse ponto aqui é para t igual a 2π. Então ele quer a trajetória de 0 até 2π. Note que se você substituir 2π aqui e 2π aqui, vai dar exatamente esses valores que estão aí. Então, aqui já é o meu A, né, e aqui é o meu B, né, o A e o B. Então, colocando na minha definição de comprimento de arco, então a integral de A até B do módulo, né, do meu vetor, da derivada do meu vetor posição, e como eu já calculei isso e deu raiz de 2, então tem uma integral de uma constante, posso colocar para fora, a integral de dt vai dar t. Então vai ficar aqui
né, vai ficar a integral de 0 a 2π, eu já coloquei o raiz de 2 para fora, dt. Então a integral de dt dá t, então fica a raiz de 2 vezes t, variando de 0 a 2π. Quando t vale 0, isso zera tudo. Quando t vale 2π, joga 2π para cá, fica 2π vezes raiz de 2. Ou 2π vezes raiz de 2. Está aqui. Ok, gente? Então, o comprimento dessa trajetória, dessa curva aqui, partindo do t igual a 0 até t igual a 2π, dá exatamente 2π raiz de 2. Vamos pegar mais um exemplo, né? Ok? Então, só fiz repetir aqui embaixo essa informação. Vamos pegar um outro exemplo, mas aqui a informação que eu acabei de colocar para lembrar vocês é frequentemente útil parametrizar uma curva em relação ao comprimento de arco, que fica nas entrelinhas, você vai perceber que fica mais fácil, né, para se calcular esse comprimento, que eu trouxe, eu vou trazer mais um exemplo daqui a pouco, você vai perceber quão difícil é calcular o comprimento de uma curva quando ela não está na sua forma paramétrica, ou não nem tão difícil, mas um pouco mais complexa em algumas delas, outras até impossíveis de ser determinada, tá bom? Então vamos lá, vamos pegar a ideia aqui e para o exemplo 2, calcula o comprimento do círculo de raio R. Então a gente já sabe qual é a forma do comprimento do círculo, né? Mas vamos determinar, vamos construir essa fórmula então juntos aqui. Então se é circular, qual é o R? Já sei que o R é uma parametrização para esse R, né, vai ser dado através do x igual a R cosseno de t e y igual a R seno de t. Então está aqui as equações paramétricas, né? Métricas. Já está parametrizado aí. Por definição no plano, eu preciso dessa informação. Ok? Ou essa. Tanto faz. Como aqui eu estou chamando x e y, então dx dt e dy dt. Então eu vou derivar x em função de t, derivado do cosseno dá menos seno, então eu vou ter aqui x', que é o x dx dt, e vou ter aqui, né, vou colocar aqui esqueci, o y', que é o r cosseno de t. Bom, eu vou elevar ao quadrado e somar os dois, né, e colocar na raiz. Então, esse aqui é o x' e esse é o y'. Levando ao quadrado, calculando a raiz, vai dar, aqui vai sobrar r ao quadrado, raiz quadrada de r ao quadrado me dá r. Então, toda essa informação que eu tenho aqui vale r. Dessa forma, eu preciso entender agora os limites de integração. Aqui eu vou usar de 0 a 2π, né, porque o meu círculo fecharia uma volta só, tá bom? De raio R, eu quero a minha parametrização aqui dessa trajetória. Ok? Outra informação aqui, alguém está se perguntando, mas por que você pegou R cosseno de t e R seno de t? Não poderia ser seno de t aqui e cosseno de t aqui? Sim, poderia, é uma outra parametrização. A gente sabe que isso só vai mudar o sentido da trajetória. Como nós vamos levar ao quadrado, né, calcular o módulo disso, então não faz diferença para a gente, não é o sentido, e sim o comprimento dessa trajetória. Então, integrando aqui em dt, né, como R é uma constante, então vai ficar essa integral vai ficar RT, integral de R dt, RT, de 0 a 2π, t é 0 quando vale 0, e substituindo 2π aqui, então fica R, né, vezes o 2π. Ou seja, a fórmula do comprimento comprimento da circunferência, né, de raio R, 2πr. Isso já era de se esperar, né, mas eu quis mostrar para vocês a construção dessa fórmula através do que nós acabamos do conceito de comprimento de arco. Bom, esse exemplo aí retrata bem o que eu acabei de comentar no exemplo anterior sobre a dificuldade que se tem de calcular o comprimento de uma trajetória quando não está na forma parametrizada, né? Então esse exemplo aqui você pode observar
que é o mesmo, é semelhante ao exemplo anterior, mas aqui eu coloquei uma constante de raio 2, né, com a informação dizendo, olha, eu quero calcular esse comprimento sem estar na sua forma parametrizada. Pois bem, então o que é que nós sabemos? Que se tiver na forma paramétrica, basta eu obter as informações das equações paramétricas, derivar, levar ao quadrado e calcular a raiz quadrada e fazer essa integração aí. Pois bem, aqui, para determinar isso, eu vou precisar dessa equação que eu mostrei lá no início da aula, onde f aqui, de x, né, é um y, né, um y que depende de uma função f de x, ou de uma função que depende de x. Pois bem, note que essa integração é uma integral que depende de x, né, então nosso intervalo de integração vai ter que estar na dependência de x aí. Então, se é uma circunferência de raio 2, a equação cartesiana, né, x ao quadrado mais y ao quadrado e 2 ao quadrado, que é o raio, então essa aqui é a equação da circunferência de raio 2. Então eu preciso aí achar quem é meu y. Isolando quem é y aí, observe que eu tenho y, jogando o x para o lado direito, eu tenho minha função que depende de x. Próximo passo é derivar essa função. Derivando, usando aí a regra da cadeia, sabemos que isso daqui, 4 menos x ao quadrado elevado a meio, então pela regra da cadeia, né, a gente pega esse meio e joga para cá, subtrai menos 1, subtrai 1 aqui, então fica meio menos 1 dá menos 1, menos meio, então vem para baixo, né, a raiz vem para baixo, e vezes a derivada do que está dentro. A derivada de 4 menos x ao quadrado é menos 2x. Então, dessa forma, vou dar uma simplificada aqui, vai me sobrar menos x sobre raiz quadrada de 4 menos x ao quadrado. Então, já tenho aqui a minha função, o qual eu vou ter que colocar ali dentro da integral. O que eu devo observar aqui é a questão do limite de integração. Como depende de x, e minha y é essa daqui ao quadrado, né? Isso aqui é o y, mesma coisa de y ao quadrado, né? Está ali em cima. Observe que eu vou pegar aqui para poder entender, eu tenho uma circunferência, né, x aqui de raio 2, então o que eu vou fazer? Eu vou integrar esse pedaço aqui, ó. Se eu integrar esse pedaço, como eu quero a volta completa, basta eu multiplicar por 4. Então eu vou botar 4 vezes, né, a integral de 0 até o raio, que vale até o x, que vale 2. Então, de 0 a 2 dx. 4 vezes, porque eu tenho 4 pedacinhos desse aqui. 2, 3, 4, para dar uma volta completa. Ok? Então vamos lá. Continuando. Então, colocando isso aqui ao quadrado, menos x ao quadrado dá x ao quadrado, e aqui embaixo, raiz quadrada, ela some porque está elevada ao quadrado, aqui nesse denominador. Fazendo aqui o denominador comum, eu vou ter essa expressão, né? Aqui eu vou poder cancelar com essa, né? Esse sinal de mais, ele está aqui. Então sobra isso daqui, né? Que raiz quadrada do número 4 vai dar o 2 aqui fora. Temos um problema aqui, né? Como calcular essa integral dentro dessa raiz aqui? Então existem vários métodos para se calcular uma integral. Para esse caso, usamos aqui as transformações trigonométricas, né? Vista lá no curso de cálculo 1, ou cálculo 2. Bom, aqui eu vou chamar x de seno 2 seno de u, né? Vocês vão entender o porquê aqui, que na verdade, automaticamente, quando eu chamo o x como 2 seno de u, vai ficar 4 menos 4 seno ao quadrado. Então é possível colocar o 4 em evidência e tirar da raiz, né, se a ideia é eliminar com essa raiz como um todo. Automaticamente, se eu tenho x, eu tenho dx, que é a derivada do seno e cosseno aí. 2 é uma constante. Então vamos lá, jogando para cá. Vou substituir, né, esse x aqui, colocar aqui, e o dx colocar aqui. Dessa forma, note como eu tinha acabado de comentar, né, o 4 menos 4 seno de u. Colocando em evidência, fica 1 menos seno ao quadrado de u. Só que isso aqui é cosseno ao quadrado de u. Dessa forma, fica fácil tirar da raiz, né, porque
raiz quadrada de 4 aqui dá 2, raiz quadrada do cosseno ao quadrado vai dar o próprio cosseno. Então, eu tenho essa expressão aqui com a qual eu posso simplificar. Ou seja, boto 2 aqui, ou 4 para dentro, né? Fica 8 du, a integral de 8 du de 0 a π sobre 2. Ok? Então a gente liquida aqui essa equação, né? A integral disso aqui fica fácil, fica 8u variando de 0 a π sobre 2, ou seja, 8π sobre 2, que vai dar igual a 4π. Pois bem, eu encerro aqui o exemplo que eu tinha, os exemplos que eu tinha para mostrar para vocês, a ideia do cálculo do comprimento de arco, bem como a diferença entre você calcular esse comprimento de arco, estando na forma parametrizada ou não, né, na sua forma cartesiana. Ok, gente? Espero que tenham gostado, espero que tenham entendido aí através dos exemplos. Bons estudos e até a próxima, gente. Um abração para vocês aí. Tchau, tchau.